também já perdi. Não perdi não, né? Devolvemos para o Senhor, o meu pai, e também foi difícil. Porque são figuras na nossa vida extremamente importantes. Mas nós entendemos também que tudo tem um propósito debaixo do céu, diz a palavra. E muitas vezes a gente não entende. Meu pai, no meu caso, o meu pai, ele teve um infarto fulminante. Não deu tempo de se despedir. Quando eu cheguei no hospital, ele já não estava mais comigo. E a experiência que eu tive foi algo assim, sobrenatural da parte de Deus, porque quando eu cheguei no hospital, eu entrei no hospital adentro, e meu pai estava ainda tentando reanimar ele, e eu vi pela porta, não deixaram eu entrar, porque eu estava tentando entrar na sala também, né, bem ousado da minha parte. E eu fiquei na porta lá de fora, me ajoelhei na porta e comecei a orar ao Senhor. Porque eu queria meu pai de volta, né? E eu comecei a orar ao Senhor, colocando toda aquela situação, a minha angústia, a minha ansiedade diante de Deus. E ao mesmo tempo que estava ali orando, de repente vi uma paz muito grande no meu coração. E eu pensei, aleluia, Deus me ouviu, né? Deus trouxe meu pai de volta. E eu fiquei muito tranquilo. Meu irmão estava muito desesperado, eu disse, calma tá tudo certo, Deus cuidou dele. E aí passou ali mais um tempo, 1 hora, depois vieram dar uma notícia, olha, teu pai não resistiu. Né? Mas eu não perdi aquela paz. Eu não fiquei desesperado, eu não fiquei com medo, bem pelo contrário, a oração que eu tinha feito, Deus confirmou. Porque ele estava com o Senhor. Porque nada, ou melhor, tudo nessa vida, tudo que nós temos, nada é nosso. Tudo é do Senhor. Ele deu e Ele também recolhe. Os nossos filhos, a nossa família, os nossos bens, tudo que temos, nada é nosso. Tudo é do Senhor. Por isso a importância de nós aprendermos nesse tempo que aqui estamos, de preparação, para quando o Senhor nos chamar, vivemos com Ele, é nós aproveitarmos bem esse tempo. Cuidarmos bem dos nossos, amarmos, respeitar e fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Amém? Eu creio que assim foi também a família. Eu creio que assim vocês conduziram. E a palavra de Deus diz, Mateus 11, 28, e é um convite que Jesus ele nos faz, porque a nossa vida, querendo ou não, dia a dia, muitas vezes, nós vamos ficando ansiosos. Nós vamos ficando, de certa forma, nós vamos lembrando das situações, e a gente vai ficando um pouco triste. Mas Jesus ele diz, vinde a mim, você que está cansado, você que está com uma sobrecarga sobre a sua vida, e eu vou aliviar. E às vezes a gente acaba buscando tanta coisa, né? Remédio, faixa preta. A gente vai buscando, sei lá, terapia, até comentei antes, né? Psicólogo, nada contra. Mas tem coisas que são para o terapeuta e o psicólogo. Mas tem coisas que é para o Senhor dos senhores. E há casos que não adianta. Nós precisamos ir naquele que tem a melhor receita, o melhor remédio para cada um de nós. É aquele que pode, de fato e de verdade, aliviar as sobrecargas que nós temos sobre a nossa vida, as ansiedades que nós temos sobre a nossa vida, ou às vezes até o desespero que muitas vezes a gente está vivendo. E 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, aqui traz uma ideia, traz uma reflexão do que acontece conosco, né? Olha o que diz aqui. Não queremos, pois, irmãos,
que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O que é os que dormem? Aqueles que já foram recolhidos. Porque esses dormem no Senhor. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Alguém aqui já foi alguma vez em algum velório e que, infelizmente, a pessoa, por não ter uma esperança em Cristo, a pessoa fica desesperada? Mas quem espera no Senhor, quem confia no Senhor, quem crê que Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, quem crê que Jesus, Ele deu a sua vida por cada um de nós, na cruz do madeiro, derramando seu sangue por causa dos nossos pecados, o que acontece? Esse confia, porque sabe que tem um por vir. Que Ele passou dessa morte para a vida, Ele foi as primícias de quem morreu, mas também ressuscitou. E Ele foi o primeiro. E cada um de nós, que quando o Senhor chamar, quando o Senhor recolher, vai dormir. Mas também quando Ele voltar, serão juntamente com Ele ressuscitados. Amém? Pode continuar o texto, por gentileza? Pois se cremos que Jesus Ele morreu e também ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, cada um de nós aqui, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que ele está dizendo aqui? Quando Jesus voltar, ressuscitarão primeiro, irão juntamente com Ele primeiro aqueles que já dormiram, aqueles que foram, né? No caso, hoje, né? O pai da Patriele, Mauro, e a mãe da Patrícia e também dos irmãos, né? A dona Eva Maria, foram recolhidos hoje. Mas se o Senhor voltasse hoje, eles iriam primeiro, e nós, depois. De modo algum nós vamos preceder estes. Próximo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E o Senhor nos dá o seu Espírito, para que nós, através da sua graça, possamos ser consoladores uns dos outros. É o que fala lá em João 14,16. Olha o que Jesus fala aqui. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, quem? Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele está conosco, Ele está com cada um de vocês, para nos consolar, para cuidar de cada um de nós, à medida que nós venhamos a precisar, à medida das nossas necessidades. O Espírito do Senhor Deus, Ele está todo dia conosco. E nele nós temos a confiança, nele nós temos a certeza, nele nós sabemos que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Amém? Por uma vida eterna com o Senhor. Por isso, não ficamos desesperados, mas confiantes. Na esperança de que iremos reencontrar os nossos. Na esperança de que veremos, na esperança de que um dia cada um de nós, na presença de Deus, vai ser glorificado. E podemos todos juntos nos regozijar no Senhor. E 1 Pedro 5,7 nos diz aquilo que cada um de nós muitas vezes, por circunstâncias como essa ou outras na nossa vida, acaba acontecendo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de
voz. E por muitas vezes, a gente acaba ficando ansioso. A tristeza, o lembrar de coisas, nos deixa ansiosos. Mas confie no Senhor. Creia nele, espere nele, que ele está sempre conosco, todos os dias, por meio do seu Espírito. Amém? Não desistam. Não desanimem, mas confiem. Confiem no Senhor. E Isaías 41:10 também tem uma palavra muito especial, que diz: não temas, porque eu sou contigo. E às vezes é muito da nossa humanidade ter medo. É muito da nossa humanidade diante de uma situação diferente, diante de uma mudança na nossa vida, a gente ter medo. Mas o medo, e eu sempre falo isso até para os meus filhos pequenos, né? O medo é uma coisa que muitas vezes nós criamos na nossa mente, nos impedindo e nos limitando a fazer coisas que nós temos capacidade e possibilidade, mas por causa da nossa maneira, às vezes, de ver e pensar as coisas, ou até por uma questão, às vezes, de falta de entendimento, de que o Senhor, Ele está conosco, de que Ele é conosco, que nós não precisamos temer, que não precisamos nos assombrar, porque eu sou teu Deus, porque eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque muitas vezes, não conhecendo esse Deus de verdade, só de ouvir falar, mas não de coração, por não ter ainda tido uma experiência verdadeira com Ele, a gente fica com medo. Mas não tenham medo, porque o Espírito de Deus já está cuidando. E assim, é por isso que vocês estão aqui hoje. Amém? O que nós precisamos é confiar. Nós precisamos crer, independente da circunstância. Mas, pastor, não é fácil. Ninguém disse que é. Nunca vai ser fácil. Porque a palavra do Senhor diz que o caminho dos céus é por um caminho estreito, é uma porta estreita. Mas a larga nos leva para outros lados. E se queremos andar com esse Deus maravilhoso, que tem promessas de paz, de amor, de longevidade, de longos dias nessa vida, promessas de cuidado, de proteção, se queremos esse Deus que mesmo quando nós estamos atribulados, nós sabemos que Ele é conosco e não ficamos perturbados. Se queremos viver uma vida onde as expectativas do nosso coração podem até ser supridas, tendo Deus no nosso coração como Senhor maior, meus amados, nós não precisamos temer, nós não precisamos nos assustar, nós não precisamos nem abandonar o que estamos fazendo, nós só precisamos crer e confiar no Senhor. Amém? Coloca o Salmo 112:7, que me chamou a atenção antes, quando a gente estava declarando ele. Esse verso me chamou a atenção enquanto nós declarávamos. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no... Não se atemorize com más notícias. Confia, só confia. Pedro, ele só viu o milagre de caminhar sobre a água, porque ele confiou na palavra do Senhor Jesus. Ele só disse: deixa-me ir ter contigo. E ele vem, e ele fez o quê? Foi, confiou, acreditou. Confie no Senhor, creia que Ele tem resposta para todas as coisas da nossa vida, e Ele nunca vai nos abandonar. Mas o ser humano, por causa do seu coração, por causa
do pecado que habita em nós, muitas vezes nós abandonamos o Senhor. Por quê? Porque nós achamos justificativas. E isso tem a ver, muitas vezes, com as nossas crenças. Isso tem a ver, muitas vezes, do padrão pelo qual nós fomos educados, criados. Eu venho de família católica e aprendi que, pelo exemplo dos meus pais, que a gente ia na igreja quando tinha crisma, batizado e casamento. Porque era o que eu via. E se assim eu via, assim eu também fazia. Esse era o modelo que eu tinha. E muitas vezes é o modelo que nós também temos da parte do Senhor. Esse muitas vezes é o modelo que a gente tem da parte de Deus. E da onde que vem esse modelo? Vem da nossa cultura. Vem daquilo que nós aprendemos. Só que essas crenças muitas vezes vão nos limitando. Vão nos impedindo de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. E o que isso impacta na nossa vida? Essas crenças, esse modelo cultural, vai nos levando a ter um estilo de vida, um estilo de comportamento, um estilo de vivência, que muitas vezes é totalmente o contrário daquilo que Deus espera para cada um de nós. E acaba sendo divergente, acaba sendo contrário, acaba sendo limitado, e a gente não consegue desfrutar das coisas que de fato e de verdade cada um de nós quer. Quem tem sonhos aqui? Quer realizar sonhos na sua vida? Que maravilha, porque se a gente não sonha, miserável somos, né? O que temos de esperança? Se você não tem um sonho, já pega aí caneta, papel, celular, anota. E diga assim, eu quero isso. Deus é Deus de sonhos. Deus tem propósito para cada um de nós. Mas da grande maioria das vezes, nós andamos sobre os nossos propósitos. Sobre aquilo que eu quero e não sobre aquilo que Deus quer para a minha vida. E isso é algo tão tremendo, gente, tão tremendo, porque eu tive o privilégio até de me converter, digo que cedo, né? Com 17 anos de idade. Mas quem aqui se converteu depois dos 40? É mais difícil, não é? Por quê? Porque tem um padrão já estabelecido. Porque tem hábitos na vida. Porque tem uma cultura na sua mente, na nossa mente, que para a gente virar essa chave e poder fazer algumas coisas, fica mais difícil. E se nós olharmos para a palavra de Deus, ela traz resposta, ela traz direção, ela traz ensino e correção para cada uma das áreas da nossa vida. E quando nós olhamos para a nossa vida, e quando nós entendemos que de Deus tem algo diferente para nós, do que geralmente nós esperamos, ou até mesmo fomos ensinados, a gente começa a bugar, né? A gente começa a entrar em um pouco de colapso. A gente começa a questionar tudo na vida. Puxa, mas eu nunca vi desse jeito. Eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Eu nunca tinha percebido isso. Eu nunca tinha visto dessa maneira. E quando a gente vai olhando para o nosso estilo de vida e vendo que muitas vezes a maneira como eu estou vivendo vem de encontro ao que a palavra de Deus diz, a gente se coloca numa situação em que eu preciso tomar uma decisão. Olha o que diz para nós lá, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa fútil, ou melhor, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram.
Ou seja, que aprendemos dos nossos pais. Tem coisas boas que nós aprendemos dos nossos pais, sim ou não? Sim. Tem coisas ruins? Sim. Sim. E o Senhor nos instrui a gente não resgatar aquelas coisas fúteis. Não trazer de volta aqueles padrões, aquelas crenças, aquelas maneiras de viver que não agradam ao Senhor. Mas nós herdamos dos nossos pais um legado. E o maior legado não foi o dinheiro. Não foi a herança. Não, foi o que você viu, ouviu dos seus pais. E muitas vezes isso pode te ter alavancado na vida, ou pode ter também te destruído na tua vida. Pode ter te tornado uma pessoa limitada. Pode ter te tornado uma pessoa oprimida. Uma pessoa que não consegue fazer determinadas coisas. Eu descobri 1 ano antes do meu pai falecer, algo que mudou o jogo. Meu pai foi caminhoneiro a vida inteira, motorista de caminhão. Tive o privilégio até de dirigir carreta também, com 14 anos de idade. Meu primeiro veículo que eu dirigi foi uma carreta, no Mato Grosso. E meu pai foi caminhoneiro a vida inteira. Ele passava, às vezes, 30, 40, 60 dias longe de casa. Então, a minha mãe sempre teve que ser muito firme conosco. Porque somos uma família de 4 irmãos, 3 homens e uma mulher, e a gente não era fácil, nem um pouquinho. Até falei antes, meu primo estava aqui, e contei que, quando era novo, uma vez por semana eu ia dormir na casa da minha avó. E aprendi com a minha avó sobre a varinha. Porque eu dava trabalho para ela. E a varinha pegava. Aprendi isso com ela. E o que eu usei depois de ser pai? A varinha eu aprendi. Então você vai assim, nossa pastor, meu Deus, mas eu nunca bati no meu filho. Pois é, mas os meus já conheceram a varinha. Amém? E a gente herda essas culturas, a gente herda essas coisas de família. Eu herdei muita coisa do meu pai, herdei muita coisa da minha mãe. Mas quando eu comecei a crescer, comecei a andar com meus próprios pés, a trabalhar, me comecei a deparar com a palavra de Deus, que, como eu disse, com 17 anos eu comecei a conhecer o Evangelho de verdade, eu comecei a comparar algumas coisas. Opa, mas não aprendi assim. Não, mas não é assim lá em casa. Não, mas não é assim que é feito, ou que me dizem. A minha avó era benzedeira. Quem conhece benzedeira aqui? Já foi em benzedeira? Já? Tirar quebrante? Sim, já. Asma, né? Aquelas mandingas, tudo. Mas deixa eu te dizer, sinto muito, isso não é de Deus. Eu tinha 22 anos, fui na casa da minha avó, estava uma semana com a minha boca enferma. E não tinha remédio médico que resolvesse. E a minha mãe me incomodando, vai na tua avó, vai na tua avó. Só que eu já conhecia a palavra, mas eu não estava andando na palavra. E aquela dor, aquele desconforto, aquele incômodo, foi tão grande. E que eu disse, tá bom, eu vou lá. Maldito dia que eu disse que eu ia na minha avó. Não por causa dela, né? E ela, então, cheguei lá e disse, vó, me benze? Sim, meu neto, meu filho, sei lá, né? Sim, vó. E ela me leva para um quartinho, uma sala dela, e ela pega lá, liga as velas dela, tudo que tinha. Pega aquele famoso galinho de... vocês sabem. Arruda, né? Não adianta botar na orelha, tá? Não adianta. Só se quiser ficar cheiroso, não resolve nada, tá bom? E começa.
pá aqui, pá dali, daqui a pouco ela muda a voz. E a voz vira de homem. E é aquele negócio estranho, eu digo, vó, onde é que tu tá? E vem um outro disfarçado de vó. Enfim, me benzeu. Daquele dia em diante, a minha vida foi de mal a pior. Porém, o interessante, isso era sexta-feira. Por que eu fui lá? Enfermidade. No outro dia eu estava curado. Outro dia eu não tinha nada. Entendamos que o diabo também opera alguns milagres, mas ele cobra o que ele faz. E eu sei o que ele cobrou de mim, e não foi pouco. Eu nem sei porque eu estou falando isso, não está no meu contexto. Mas se eu estou dizendo isso é porque é para a sua vida, e Deus quer cuidar de você. Porque talvez você possa estar sendo iludido por coisas desse mundo, por crenças que nós herdamos muitas vezes de pais, avós, enfim, e a gente vai praticando algumas coisas que não agradam ao Senhor. E para você finalizar a história da minha avó, assim como ela me deu de presente essa maldição, eu dei de presente para ela Jesus Cristo. Anos depois, eu tive o privilégio de entrar na casa dela e tirar 3 sacos de santo, vela, mandinga e tudo que ela tinha na casa dela. Abençoar, consagrar a vida dela. Ela já estava debilitada, doente, mas ela foi recolhida no Senhor. E eu creio que hoje ela dorme, esperando a volta de Jesus Cristo. Amados, a nossa vida, quando nós não rompemos com algumas legalidades e crenças que muitas vezes nós herdamos de casa, porque a gente acaba querendo agradar todo mundo, agradar pai, agradar mãe. Ah, mas não pode? Pode e deve, porque a Bíblia diz que a gente deve honrar pai e mãe. Mas quando isso vai contrário à vontade de Deus, nós estamos desagradando o Pai dos pais, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós agradamos o Senhor, pode ter certeza do que eu estou falando. O Senhor vai agradar o teu coração e vai fazer a vontade do teu coração. A tua família vai ser alcançada, a tua família vai ser salva, mas você não pode retroceder. Você não pode vir para trás. Você precisa ficar firme naquilo que você crê. E se você crê que Jesus Cristo ele é o único caminho, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que só nele tem vida, não retroceda. Porque o Senhor tem um estilo de vida próprio para cada um de nós, que é através do seu reino. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E esse reino que está dentro de nós, ele tem que vir para fora. Ele tem que vir para fora. Você tem que trazer para fora aquilo que Deus colocou dentro da sua vida. E você tem dons, você tem talentos, você tem conhecimento, você tem graça, você tem o Espírito de Deus. Para quê? Para que Deus possa usar a tua vida para frutificar na vida dos outros. E está aí um engano também que existe na nossa humanidade hoje, que as pessoas querem viver somente para si. E Jesus diz, olha, eis que eu vim para salvar, para resgatar o que tinha sido perdido. E o que se perdeu, amado? Se perdeu foi o reino de Deus, o governo de Deus, a vontade de Deus dentro da vida de cada um de nós. E quando nós passamos a entender isso, e resgatar isso, e viver dessa maneira, e não mais de uma maneira vã, fútil, que nós aprendemos com os nossos antepassados, mas andar pela sua palavra. Ah, meu querido, as coisas mudam, o jogo vira. Aquilo que antes era só uma esperança se torna realidade.
Aquilo que talvez um dia era só uma oração, passa a se tornar realidade. Amém? Aquilo que talvez um desejo, talvez não corou, mas um desejo seu, Deus ele tem esse cuidado. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mãozinha para mim. Legal. Quando o seu filho faz uma coisa boa, você gosta de agradar? Sim. Será que Deus, ele é pior que nós então? Não. A palavra diz que nós somos, põe para nós lá Gênesis 1, 26 e 27. Olha só. Olha só. Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa... Não é invertido. Deus é parecido conosco. Não. Nós somos a semelhança de Deus. Então, se nós temos esse desejo de agradar os filhos, quanto mais o nosso Deus, de agradar cada um de nós, aquele a quem serve. Olha isso. Deus viu o clamor do povo do Egito, sofrendo, escravo, sendo maltratado, cada vez mais oprimido, sobrecarregado. E o povo clamava, clamava, até que um dia Deus então levanta um homem chamado Moisés. E ele era um homem cheio de mania. Ele era um homem que tinha sido até ensinado na cultura dos egípcios, mas ele tinha medo. Ele tinha medo, porque ele tinha feito algo quando saiu do Egito. Ele tinha matado um egípcio. Ele tinha medo. Ele tinha problema para falar, eu sou gago, quem sou eu, Deus? E talvez você diz assim, eu? É, tu. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Diz assim, você. Sim, você. Deus te chamou. A palavra de Deus diz que foi o Senhor que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou, não foi nós. E Ele chamou Moisés. E Moisés cheio de desculpa, cheio de mania, cheio de cultura, cheio de crença. Eu não. Quem sou eu? Pois é, mas é tu que eu quero. E amado, Deus vai insistir contigo. Ele não vai desistir. Tu pode ir para a direita, tu pode ir para a esquerda, tu pode ir no buraco que tu for, lá o Senhor está. E se é para ser, não tem o que você fizer, você vai ser. Eu tentei muito tempo fugir disso aqui. Muito tempo, está aqui, futuro pastor, né? Vini, lá da sede, congregamos junto muito tempo nos jovens. Pode perguntar para ele, pessoal, ô pastor, eu nem era pastor, disse, não, eu não quero esse negócio, não sou pastor. E os jovens, pastor, eu não sou pastor, cara, eu não sou pastor, eu não quero, não. Onde é que eu estou? Não adianta tu te esconder. Não adianta tu fugir. Só que eu vou dizer para você, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Por quê? Por quê, pastor? Porque tu vai passar por muito temporal, se você não aceitar logo. O que diz lá Mateus 7, 24? A seguir. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Mas tem um outro tipo de pessoa, aquele que ouve também essas mesmas palavras, e não as pratica. Esse será comparado a um homem insensato, que não tem bom senso, que edifica a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos,
e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Uma pessoa sem bom senso. E uma pessoa que não tem bom senso é a pessoa que não sabe distinguir o que é bom do que é ruim, do certo do errado, de fazer uma boa escolha. E a gente hoje vem vivendo tempos de pessoas que não têm bom senso, pessoas que são levadas por qualquer informação, pessoas que ouvem qualquer coisa e tomam decisões não baseadas num bom senso, não baseada num conhecimento, não baseada na verdade, mas baseado no quê? No que o seu coração sente. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara, ela diz: enganoso é o coração do homem. O homem, o nosso coração, ele é enganoso. Pare e reflita um pouco sobre a sua vida agora. Quantas coisas você lá assim, agora eu vou fazer. Não, agora sim, você ficou cheio de vontade, mas aí parou no meio do caminho. Por quê? Porque não fez com bom senso. Agiu na emoção, agiu numa empolgação, agiu por um sentimento. E não com bom senso. Quantas coisas talvez na sua vida você já estaria melhor se você não fosse na empolgação, no efeito manada, de que um vai, todo mundo vai atrás. Um falou, eu também acredito, mas não prova, não vê se é real. Amado, se eu falar algo aqui que não for de Deus, não leve para o seu coração. Prove se está na palavra. Isso aonde você for. Por quê? Porque assim deve ser. O que nós devemos ficar é aquilo que é a verdade, aquilo que é de Deus. Para que a nossa vida seja construída sobre a rocha. E a rocha é a palavra de Deus. A rocha é Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina. É Ele que deu a vida por cada um de nós. É Ele que derramou o seu próprio sangue para nos perdoar de todo o nosso pecado e nos conceder a graça de sermos também adotados como filhos de Deus, para que quando Ele voltar, nós também possamos, juntamente com Ele, subir aos céus, ressuscitar, assim como Ele também o fez. Ele é as primícias, Ele foi o primeiro, mas a verdade está em Cristo. Aí eu pergunto, qual verdade você tem baseado a sua vida? Na palavra de quem? Sobre o que você tem caminhado? Sobre qual conceito? Sobre qual ideia? Sobre quem? Respeite a sua família, respeite os seus antepassados, mas muito mais, honre ao Senhor. Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas também diz que o justo viverá pela sua fé. Nós precisamos viver pelaquilo que cremos, pela fé em Cristo. E por isso, a gente precisa ver o que tem dentro de nós. Olha o que diz Mateus 12:34. Jesus começa bem esse texto, olha o que ele fala. Se eu falar isso para os irmãos, vocês me pegam pelo pescoço e me jogam lá fora. Raça de, não sou eu, é o Senhor, tá? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está. Muitas vezes nós estamos achando que estamos falando certo, o que é bom, mas se a gente for olhar e comparar com a palavra, não é verdade. A minha avó era benzedeira.
E quando eu disse para ela, vó, mas isso não é de Deus, ela disse, mas é da linha branca, meu neto. Tá, porque é branco, agora é bom. Eu disse, pois é, vó, pois é. Mas por que, gente? Ela aprendeu assim. E ela não teve ensinamento de algo diferente. Claro que ela sabia que Cristo, Filho de Deus, morreu, respeitava, até ia na igreja, mas ela fazia os seus negocinhos, e também recebia umas visitinhas. Mas o que a palavra diz? Como podeis falar coisas boas? Como podeis fazer coisas boas se você é mau? Muitas vezes não é que queremos o mal, não é nem que queremos fazer o mal, mas o que nós temos dentro de nós não agrada o Senhor. Se o que está estabelecido dentro da sua cabeça, a forma de pensar, a maneira como você olha as coisas, e não agrada ao Senhor, como podeis falar coisas boas? Você vai falar aquilo que o seu coração está cheio. E o que ele está cheio? O que tem dentro de você? E o que você põe para fora? E quando põe para fora, está de acordo ao que o Senhor pode se agradar? Está de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala que deve ser o nosso proceder? Como podeis, vamos falar coisas boas, se essa árvore, que é a nossa vida, não é? Provérbios 4, 23, olha também o que diz aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fonte é o lugar de origem. Fonte é o lugar onde nós vamos nos abastecer. Fonte é o lugar onde tem recursos. Eu falava antes sobre o Rio dos Sinos. Quem conhece a fonte do Rio dos Sinos? Como é que é lá? Limpinho? Dá para beber água? E quem conhece o Rio dos Sinos aqui embaixo? Dá para beber essa água? Pois é. A gente tem que beber da fonte. A gente tem que se alimentar da fonte. Porque senão nós vamos ser que nem o rio aqui embaixo, poluídos. Onde todo mundo joga tudo. Onde a gente vai pegando um pouquinho de cada um. E a gente não se alimentando da fonte. Nós não temos parâmetros para dizer se é bom ou se não é. Se é certo ou se é errado. Por quê? Porque nós não estamos bebendo da fonte. Como eu vou julgar? Como eu vou ter bom senso? Como eu vou dizer se é certo ou errado, se eu não conheço a fonte? E a fonte é o quê? A palavra, meu amado. Se você não conhece a palavra, qualquer pessoa vai chegar e vai dizer assim para ti, porque Deus falou meu coração, e isso, e tu vai ficar te arrepiar. Ai, me arrepiei, então se me arrepiar é de Deus. Não é que a maioria pensa? Né? A maioria é demônio quando te arrepia, viu? Amados, nós precisamos voltar à essência da verdadeira adoração ao Senhor. Como adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade, se não conhecemos o Senhor? Como você vai prestar um culto a quem você não conhece? Pode. Como você vai dar um presente de aniversário para alguém se você nem sabe quem é a pessoa? Hã? Não conhece, não sabe o que é, não sabe o que gosta. O que darei? E assim é a nossa vida com Cristo. Se nós não conhecemos, como podemos dar algo que pode lhe agradar? A gente faz aquilo que a gente acha. Ah, pastor, mas eu acho... Desculpa, o que tu acha, me perdoe, interessa bem pouco para o Senhor. Porque o que interessa para Ele é isso aqui.
E a gente acha um monte de coisa, né? Ah, eu acho que, pastor, eu acho que podia ser que, né, Jesus, eu acho que não é bem assim esse negócio de batizar. Ah, pastor, eu acho que não é bem assim esse negócio aí de servir. Eu acho, e eu acho. Mas o que a palavra de Deus diz? O que a Bíblia, o que Jesus falou? Nós temos que ficar, amados, com a verdade. E não com a axiologia. E hoje, infelizmente, a internet está cheia de pessoas especialistas que lê livro. E não tem vivência, não tem experiência, não sabe do que está falando. Pessoas que leem uma coisa, leem outra, saem falando de Deus, isso, aquilo outro, não congregam em igreja alguma e ficam falando. Não tem a essência, não falam daquilo que é a própria verdade e ficam distorcendo a verdade e ainda criticando igrejas. E o pior, pasme, a gente para ouvir. A gente para dar ouvidos. Por quê? Porque fala bonito. Porque não xinga, porque não cobra, porque não fala de pecado, pastor, porque não me dá martelada, não bota chapéu na minha cabeça, e eu fico feliz. Agora eu pergunto, você quer o quê? A verdade, ou que fique passando a mão na sua cabeça? Que fique iludindo você para pagar curso, fica enganando você, para que você se fique frustrado, e aí em vez de buscar resposta no Espírito de Deus, na Palavra de Deus, você vai para psicólogo, você vai para terapeuta. De novo, não tenho nada contra, é bom, e se precisar vai, mas problema espiritual é no Senhor. Mas tem tanta gente emocionalmente com problema na igreja, que precisa de uma cura espiritual, que precisa de uma cura de Deus. Por quê? Porque está machucado com homens, porque está machucado com alguém que disse alguma coisa um dia, ou fez alguma coisa um dia. Uma vez eu ouvi há muitos anos atrás, e aprendi, glória a Deus que eu aprendi isso mais cedo. Uma vez o apóstolo Elci, numa ministração, um culto domingo pela manhã, ele ensina isso, diz, olha, eu não me frustro mais. Eu olhei para isso, mas como assim, né? Como não se frustra mais? Porque há muito tempo eu deixei de ficar esperando nos homens. Hoje eu confio somente no Senhor. Eu espero somente no Senhor. Nós ficamos esperando no braço dos outros. Nós ficamos confiando tudo dos outros. E aí, quando a pessoa não supera a sua expectativa, o que acontece? Você fica magoado, você fica doente, você fica machucado. E aí, o que acontece? Larga tudo. Mas é isso que a palavra de Deus diz? Não vem mais à igreja. Abandona a sua fé. Mas eu pergunto, a sua fé é em quem? Em quem nós confiamos, amados? É em Jesus ou é no pastor? É em Jesus ou é no líder? Em quem nós confiamos? Em quem você confia? Nós vamos nos frustrar quando nós queremos colocar toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança em cima de homens. Confie no Senhor. E aí você vai ir bem. Aí você não vai ser frustrado. Aí você não vai se arrepender. Porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Amém?
Provérbios 19, 21, olha o que diz. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor não foge. O Senhor vai te buscar. E o quanto antes você entender o desígnio de Deus para a sua vida, os teus planos vão se alinhar de acordo à vontade dEle. Algumas pessoas estão me perguntando, pastor, e o teu trabalho? Eu digo, tá lá. Uma hora dessa a gente volta. Eu vou fugir do meu desígnio agora? Gente, vocês acham que não tenho planos no meu coração? Tenho. Mas hoje eu entendo que chegou um novo tempo. Um tempo de agora entender o desígnio do Senhor. E é esse que permanece. É esse que prevalece. E quando nós aprendemos a agradar o Senhor também se agrada de fazer os desejos do nosso coração. Creia nisso. E para a gente finalizar, Romanos 12, 2. Essa é a receita para nós. Quando Pedro, logo depois do Pentecostes, ele se levanta e começa a pregar para milhares de pessoas, e começa a discorrer sobre Jesus, começa a falar sobre Jesus, e começa a ensinar e dizer tudo o que aconteceu, e aquela presença poderosa, maravilhosa do Espírito Santo sobre aquele lugar, trouxe constrangimento aos corações, levou os corações a serem quebrantados, convencidos, porque, meu amado, entenda uma coisa, pastor algum pode te convencer de alguma coisa, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer nada, mas quem pode é o Senhor. E quando Pedro estava naquele movimento de pregar e falar tudo aquilo, as pessoas ficaram atônitas e disseram, irmão, o que faremos? E agora, Pedro, o que a gente tem que fazer? E se você chegou até aqui, nessa parte do culto, e não está assim, tem algo errado. A receita é essa, não se conforme. Não se conforme. Tem o dia do chega, tem o dia do basta, tem o dia não dá mais. Não seja conformado. Mas fazer o quê? Transformai-vos. Não espera o teu esposo mudar a tua vida. Não espera a tua esposa mudar a tua vida. Não espera você mudar a vida dos outros ou os outros mudarem a tua vida. Não espera o teu patrão mudar a tua vida. Mas espera no Senhor. E aí você vai se transformar como? Pela renovação. Pela mudança das suas crenças, pela maneira como você pensa, pela maneira que você está vendo as coisas, não mais na sua ótica, não mais nos seus olhos naturais, não mais pelas crenças familiares, mas a partir de agora como? Pela palavra de Deus. E fazendo isso, renovando a minha mente, segundo a vontade do Senhor, o que eu vou experimentar? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Será que a vontade de Deus é ruim para nós, queridos? Mas a gente fica teimando, né? A gente fica, pois é, mas eu vou ter que fazer isso. Mas eu vou ter que deixar aquilo. É a primeira coisa que passa pela cabeça, é ou não é? Mas eu vou ter que deixar o cigarro? Mas eu vou ter que me batizar? Mas eu vou ter que. Ninguém tem que nada. Você faz aquilo que você quer, mas também você vai colher daquilo que você fizer. De Deus ninguém pode zombar. De tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher. E essa é a palavra do Senhor.